Olá, boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor, para celebrar ao Senhor, para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo seu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão, pela tua poderosa mão, nos conduzindo na nossa jornada. E queremos convidar você para estar conosco mais uma vez, juntos. Você aí do seu lar, da sua casa, ou do seu trabalho, para louvarmos, para engrandecer, para celebrar ao Senhor em mais essa noite de quarentena, em que ainda nos encontramos distante do convívio, do templo, mas, como a palavra de Deus nos diz, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós, e nós estamos aqui para engrandecer ao Senhor, para dizer que para o nosso Deus não há limites, não há barreiras, que nós o adoramos em todo o tempo. E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos dizer ao Senhor: seja bendito entre nós o Cordeiro que morreu, que foi sacrificado e que nos trouxe vida e vida eterna, Jesus Cristo, o único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida e te pedir que você possa estar abrindo salas para compartilhar com outros. Estamos aqui mais uma vez na casa do irmão Marcos, juntamente com o irmão Marivaldo Silva e o irmão Ricardo, nos abençoando aqui. Você que tem o seu pedido de oração, você possa estar enviando para que possamos também orar pela sua vida. Hoje nós estaremos trazendo uma palavra de Deus, mais uma vez uma palavra de Deus ao teu coração, com o tema: recomeçar é preciso. Recomeçar é preciso. Hoje nós estaremos falando sobre esse tema e aprendendo com a palavra de Deus que é possível sim viver um novo começo. Talvez você esteja passando um momento tão difícil na sua vida, além desse momento em que todos estamos enfrentando. Talvez você tenha um momento difícil, uma dificuldade particular na sua vida, e esteja pensando em desistir, porque parece que é o fim. Eu quero dizer para você que recomeçar é possível, e hoje nós estaremos falando sobre esse tema: recomeçar é preciso. Vamos estar adorando ao Cordeiro. Seja bendito seus
esse é mais um culto ao vivo da Igreja Batista Memorial do VEC. Culto realizado pela Igreja Batista Memorial do VEC. E eu quero agradecer a Deus por sua participação conosco. Vamos estar louvando ao Senhor, vamos estar adorando ao Senhor e vamos também estar ouvindo a voz do Senhor nessa noite, nos falando através de cada canção, nos falando através da Tua palavra. Palavra essa que produz vida e traz paz ao nosso coração, que traz esperança em meio a um tempo de adversidade que já está passando e precisamos viver um novo começo. Precisamos viver uma nova realidade pós-pandemia. Precisamos estar preparados para enfrentar outras adversidades que virão. Mas precisamos viver um novo começo. E eu creio num Deus de novos começos. Como o próprio Deus, em sua palavra, em Isaías diz: eis que faço tudo novo. Estou fazendo coisas novas. Estou realizando coisas novas nesta nação. Estou realizando coisas novas na sua vida, na sua casa. Vamos continuar adorando ao Senhor com um cântico nesse momento. Vamos adorar o Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Todos nós, em algum momento de nossas vidas,
Conhecemos o mundo mau, um mundo que aparentemente nos traz coisas boas, mas quando nós temos um encontro com Jesus, esse Jesus que nos liberta, que sara, que restaura, que muda a nossa história, a nossa vida muda e muda para melhor, porque nele, somente nele, nós alcançamos a vida eterna, em Jesus. Queridos, vamos estar orando ao Senhor nesse momento. O irmão Marcos vai estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas e pedindo ao Senhor que traga conforto, que traga consolo para aqueles que estão vivendo um momento particular muito difícil, para aqueles que estão passando por dificuldades, para aqueles que estão enfrentando luto, perdas, familiares, entes queridos, amigos, para que o Espírito Santo do Senhor traga consolo e continue produzindo em cada coração esperança, trazendo paz. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor renova a cada manhã as esperanças, renova a cada manhã as nossas chances de vida, renova a nossa sorte, renova todas as coisas que podemos, ó Pai, alcançar durante o dia. Nesse momento, agradecemos, adoramos ao Senhor e agradecemos a Deus pelo dia que nós tivemos tão bom, uma mudança tão rápida de temperatura, uma queda rápida de temperatura em meio a um momento de dificuldade, de lutas, de enfermidades assolando a terra. Mas entendemos, ó Pai, que o Senhor Deus tem o controle de todas as coisas. Amém. O Senhor Deus é o Criador de todas as coisas. Amém. A vida que nós aspiramos é a vida eterna, não é a vida aqui na terra. E a nossa mente precisa ser cauterizada, pensando somente na vida eterna, na vida com Deus. Sabendo, ó Pai, que o nosso tempo aqui é como vapor, passa muito rápido. Ó Pai, que nesse momento o Senhor nos ajude a tirar de cada um de nós o medo, tirar de nós, ó Deus, a sensação de desespero, a sensação de perda, ó Deus, porque nós entendemos que o Senhor tem o controle da vida. Amém, Jesus. A vida é dada pelo Senhor e nós não precisamos temer, porque o Senhor tem o cuidado de cada um de nós. Amém, O Senhor cuida de cada pessoa, cada família que está agora ao alcance desse culto, os lares que estão reunidos. Ó Deus, cuida de cada um de nós. Ajuda-nos para que não venhamos a ser, Senhor Deus, apanhados pelas más intenções, pelas opressões, pelos homens maus que não olham a vida com temor ao Senhor, mas que olham a vida por interesses próprios, olhando para si e para o que podem possuir, o que podem ganhar. E tenha misericórdia daqueles que se apegam nas coisas materiais, se penduram no que podem possuir, e quando chega o momento de encontrar, de prestar conta, não estão preparados. Que nesse culto haja mudança, renovação e a esperança de um tempo renovado, ela possa existir na vida de cada um. Amém. Muito obrigado, Deus, por tudo, e nos ajude aqui em todas as partes, no louvor, na música, por mais dificuldades que temos, ajude-nos a superá-las e conseguimos passar esta mensagem de Deus. Em nome de Jesus, abençoe o pastor Alex, o Marivaldo, o Ricardinho e a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. Hoje é tempo de
tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o seu Espírito. Então é só cantar a Cristo, exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É teu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita. É seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, a Cristo exaltar. Sua glória encherá este lugar. Glória a Deus, 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 glória a Glórias a Deus. É tempo de cantar, é tempo de recomeçar, é tempo de viver o novo de Deus. Queridos, nós vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 10, do versículo 46 ao 52. E logo após nós vamos estar cantando um cântico, algo novo. Deus tem algo novo para a sua vida, querido, querida. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para cada um de nós. Amém. Agora precisamos entender que precisamos recomeçar. Precisamos sempre estar prontos a recomeçar. E talvez você esteja vivendo um tempo tão desfavorável que você não sabe como recomeçar. Talvez você esteja vivendo um tempo tão desfavorável que você não tem mais forças para recomeçar. Eu quero te dar uma ótima notícia nessa noite. Eu quero dizer que em Cristo você pode todas as coisas. Que em Cristo você pode e deve recomeçar. Que Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para você. Esse momento que você está enfrentando apenas parece que é o fim. Mas Deus quer fazer coisas novas e grandes na sua vida. Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Assim nos diz a palavra do Senhor nesse dia. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos adorar o Senhor com esse cântico. E logo após nós vamos refletir a palavra de Deus para o meu e para o teu coração nessa noite. Você. É teu o meu amor e o meu coração, Cristo Senhor, livrou-me do homem mau, minha escuridão iluminou. Eu vivia com pessoas ao redor, mesmo assim era só. De repente algo novo me tocou. Era você, Senhor. É teu o meu amor e o meu coração, Cristo Senhor. Quando te conheci, o seu poder me libertou. Como é bom sentir você perto de mim. Antes não era assim. Eu vivia com pessoas ao redor, mesmo assim era só. Eu vivia com pessoas ao redor, mesmo assim era só. De repente algo novo me tocou. Era você, Senhor. Vivia com pessoas ao redor, mesmo assim era só. De repente algo novo me tocou. Era você, Senhor. Amém. Algo novo. Deus tem algo novo para você. Por isso, queridos, recomeçar é preciso. Nós vemos aqui a história de um homem que nos ensina que é possível recomeçar. Recomeçar é preciso, porém, a coisa mais difícil para uma pessoa é recomeçar. Para algumas pessoas isso se torna impossível, porém recomeçar é necessário. O recomeço sempre é doloroso. O recomeço sempre dá mais trabalho, porque para recomeçar nós precisamos desconstruir para construir de novo. Se você quer
recomeçar uma obra que deu errado, você precisa destruir toda essa obra para reconstruir de novo. E aí isso se torna mais difícil, isso se torna pesado, o trabalho se torna mais pesado, mais cansativo. E por isso o recomeço sempre é difícil. O recomeço sempre é difícil. E recomeçar de uma vida cheia de tragédias se torna quase impossível. E este homem chamado Bartimeu, ele vive essa realidade. E talvez você se identifique muito com Bartimeu na sua realidade. E talvez você já tenha falado para si mesmo: não tem mais jeito na minha vida, não tem mais jeito para o meu casamento, não tem mais jeito para o meu ministério, não tem mais jeito para a minha família. Eu estou a ponto de jogar a toalha. Só eu sei o que eu estou enfrentando. Não tem mais jeito porque eu trago na minha mente, no meu coração, uma carga muito pesada. Pessoas que me machucaram muito, pessoas que me violentaram, pessoas em quem eu mais acreditava me passaram para trás, pessoas me machucaram. E queridos, por que que Deus nos mostrou justamente essa história terrível, essa história trágica de um homem que tinha tudo para desistir, mas a sua história foi mudada. E esse homem recomeçou, e ao recomeçar e seguir em frente, esse homem muda a sua história de vida. E aí, queridos, nós vamos ver que esse homem muda a sua história com a ajuda de Jesus. Não tem como mudar uma história, não tem como recomeçar sem Cristo. E aí, queridos, querer recomeçar com a ajuda do próprio braço, querer recomeçar com a ajuda de amigos, se torna impossível, sim. Mas com a ajuda de Jesus, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê em Jesus. E eu quero, nessa noite, em nome de Jesus, trazer algo de Deus para o teu coração. E eu quero, em nome de Jesus, já declarar uma vitória sobre a sua vida, porque eu creio que você vai pegar essa palavra e você vai transformar a sua vida através da sua palavra, dessa palavra, da palavra de Jesus para o teu coração. É interessante que essa história se inicia dizendo que Jesus já se encontra em Jericó, naquele mesmo local aonde estava Bartimeu. E Bartimeu estava na saída, no portal da cidade, na beira do caminho. E quando ele ouve que Jesus vai passar, a vida daquele homem começa a mudar. Mas a vida daquele homem não era nada fácil. O versículo 46 vai dizer que Bartimeu era cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Queridos, ele era filho de Timeu. Timeu era um general judeu que estava na sua cidade. E como quando Roma invade Jerusalém, ela tira os privilégios daquele general reformado, aposentado, ela tira o seu salário. E aquele general começa a protestar. E Jerusalém não satisfeito, e os romanos não satisfeitos, matam o Timeu pai. E aquela família sem
o seu sustento. Como se não bastasse, Roma veio e Timeu, filho, uma ameaça. Esse Bartimeu, o Timeu, filho, que está sentado à beira do caminho, esse mendigo, esse jovem, Roma, o Império Romano vê ele como uma ameaça e arranca-lhe os olhos. Ele não nasceu cego. Ele não nasceu cego. E a vida daquele homem que já havia perdido o seu pai, agora ele perde a sua visão e ele é condenado pelos homens a viver sentado à beira do caminho, esperando pela compaixão do outro, esperando receber migalhas para sobreviver. Que vida terrível, queridos! Que vida terrível aquele homem. Pastor, como recomeçar numa situação dessa? É mais ou menos assim que eu me encontro. Eu perdi quem eu tanto amava nessa quarentena, nesse coronavírus. Eu perdi a minha família. Eu perdi tantas coisas. Eu perdi a minha empresa. Eu perdi o trabalho. A minha vida tem sido só de tragédias. Eu perdi aquela pessoa que eu mais amava. E como recomeçar diante de uma tragédia dessa que é a minha vida? E queridos, aquele homem tem a sua vida mudada quando ele decide recomeçar. E a primeira atitude daquele homem nesse recomeço é mudar a sua visão em relação a Deus. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, acredito eu que Bartimeu, ele, diante dessa situação toda, ele deva ter questionado muito a Deus. Que Deus é este que permite que uma família tão boa como a minha é devastada desse jeito? Por que isso não aconteceu com aquela pessoa que é ruim? E aí, queridos, a visão dele em relação a Deus se torna embaçada porque ele permitiu que o diabo mudasse o propósito dele. Quem mudou a vida dele, na verdade, não foi os homens, foi o diabo. Existem dois propósitos na terra, queridos. Existe um propósito do diabo e existe um propósito de Deus. E isso nós podemos ver em João 10:10, aonde diz a palavra do Senhor que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Esse é o propósito do diabo: roubar a alegria, matar a alegria, o desejo de viver, matar a esperança que existe em você. E por fim, ele vem destruir o restinho de fé que ainda há em você, para ele concluir a obra dele. Esse é o propósito do diabo. E o propósito dele é que as pessoas vivam com isso no coração, que as pessoas queiram transmitir o vírus que ele coloca na pessoa. Porque ele fazendo isso, ele vai colocar um vírus chamado ódio, mágoa, falta de perdão. E aquele homem chamado Bartimeu, ele foi atingido por esse vírus e ele estava vivendo por esse propósito de destruição na vida dele, que ele aceitou isso para a vida dele. E aí a palavra de Deus vai dizer que ele vivia à beira do caminho, ou seja, à margem da sociedade. O que sustentava aquele homem era o rancor, era o ódio, a mágoa. O propósito de vida dele era a vingança. Mas a Bíblia fala, concluindo no mesmo versículo de João 10:10, Jesus vai responder: eu vim para que tenham vida, e vida
em abundância. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, querido. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é que você tenha uma vida, que você viva, mas viva uma vida plena. Uma vida cheia de amor, cheia de esperança, cheia de paz, cheia de desejo pelo bem ao próximo. Não importa o que ele te fez, mas que você tenha um coração cheio de amor, de tal maneira que venha amar até mesmo as pessoas que te fizeram mal. E Bartimeu, ele recomeça mudando a sua visão em relação a Deus. E aí ele diz o seguinte: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantas atitudes erradas eu estou tendo. Não é tenha misericórdia de mim porque eu sou um coitadinho, não. Tenha misericórdia de mim pelos meus pensamentos errados. Eu quero viver pelo teu propósito, Jesus. Ele reconhece que Jesus é filho de um rei, herdeiro, que Jesus é rei. E ele deseja que Jesus reina sobre a vida dele, porque ele muda a visão de quem Deus é. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que pode mudar a minha vida. E eu quero mudança. Mas ele muda a sua visão em relação a Deus, em relação a Jesus. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Sempre no recomeço é muito difícil, mas não tem como recomeçar, queridos, trazendo conosco uma bagagem cheia de mágoa, de rancor, cheia de tudo aquilo que o diabo plantou, usou pessoas para plantar na tua vida. Não tem como recomeçar. Você não vai conseguir dar um passo sequer. Essa bagagem é muito pesada. Mas se você muda a sua visão em relação a Deus, e você entende que em todo tempo Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, que aquelas pessoas que te ofenderam, que te magoaram, não é responsabilidade sua de querer revanche, de querer amaldiçoá-la. Como diz a palavra de Deus em Gênesis, quando Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, mas eu também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, Abraão, sê tu uma bênção. Não importa o que as pessoas fizeram contigo, eu estou vendo, eu sou justiça, eu sou justo. E no meu tempo, eu vou exercer justiça sobre elas. Mas a você, Abraão, cabe a você amá-las. Cabe a você perdoá-las. Porque você não pode ser um pai de uma grande nação e gerar uma nação de pessoas carregando em suas bagagens ódio, rancor e mágoa. Queridos, se você quer recomeçar, e você precisa recomeçar, e eu desejo do meu coração, eu desejo do coração de Jesus para a sua vida, que você recomece, que você viva um novo começo. Você precisa mudar a sua visão em relação a Jesus. Mas pastor, Jesus levou quem eu mais amava. Jesus permitiu que alguém tirasse a vida do grande amor da minha vida. Jesus permitiu que alguém, por um erro médico, por um desleixo, permitisse que uma pessoa que eu amava morresse. Jesus permitiu que a minha empresa fechasse, que eu perdesse meu trabalho. Como assim? Querido, Jesus continua sendo bom. E essa é a visão de Jesus que você precisa ter. Ele é bom o tempo todo, mas Ele também é justiça. Se alguém te ofendeu, se alguém te feriu, deixa com Ele. Cabe a você perdoar, cabe a você amar, cabe a você se libertar.
de tudo aquilo que vem para te aprisionar. Você precisa viver um propósito novo na sua vida. Você precisa viver o propósito de Jesus em sua vida e não o propósito do diabo. Você precisa viver o propósito de Jesus. Ele começa mudando sua visão em relação a Deus, mas em segundo lugar, ele começa mudando a sua visão em relação a si mesmo. Bartimeu, ele começa essa nova história, essa nova trajetória, ou seja, um recomeço, mudando a sua visão em relação a si mesmo. Versículo 50 vai dizer a palavra de Deus: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E ele, levantando-se de si, levantou e ele foi ter com Jesus. E aí, queridos, ele começa mudando a sua trajetória, um recomeço, mudando a sua visão em relação a si mesmo. A palavra de Deus diz que quando disseram para ele que o Mestre, que Jesus estava chamando ele, ele deixa imediatamente a sua capa. Ele poderia ter levado a sua capa, afinal de contas, aquela capa representava proteção. Durante o dia, fazia muito calor, muita poeira, e ele colocava aquela capa, que era tudo que ele tinha, para se proteger do calor e da poeira da estrada. Mas à noite também aquela capa servia para ele se proteger do frio, porque em Jerusalém era menos de 5 graus, fazia muito frio, menos 10 graus à noite, menos 20 graus. Você sabe o que é isso? Era uma friagem extrema. E a única coisa que ele tinha era aquela capa. Uma terceira coisa que representava aquela capa para Bartimeu é que todos aqueles que viam uma pessoa com a capa sabia que ele necessitava de uma esmola, de um resto de comida para sobreviver. Significava que aquele homem era um mendigo, que ele não tinha ninguém que olhasse por ele. E aí, queridos, Bartimeu, ele recomeça mudando a sua visão a si mesmo. Eu não sou um coitadinho que dependo dessa capa. Eu não sou um coitadinho que depende das pessoas, da bondade das pessoas para viver. Não. Eu agora tenho a possibilidade de uma nova vida. E eu quero viver um novo começo. Eu quero viver um novo, algo novo na minha vida. E aí, ele começa a viver algo novo a partir do momento que ele muda a sua visão a si mesmo. Queridos, em nome de Jesus, eu quero pedir a você que mude a sua visão em relação a si. Você não é o único que perdeu o familiar. Você não é o único que perdeu quem mais amava. Você não é o único que perdeu o emprego. Você não é o único que teve a sua empresa fechada. Você não é o único. Então, em nome de Jesus, para de olhar para si mesmo como um pobre, como uma pobre coitada. Existem milhares de pessoas que estão vivendo essa mesma dor que você está vivendo, mas está vivendo de maneira diferente. Está com o coração cheio de esperança, cheio de amor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tem pessoas adorando, glorificando a Deus numa dificuldade extrema. Queridos, em nome de Jesus, lance essa capa.
Mude a visão em relação a si mesmo. E comece a enxergar um novo propósito de vida para você. O propósito que Jesus tem para a sua vida. Em terceiro lugar, quando ele muda a visão, as coisas começam a mudar. Quando ele muda a visão, as coisas começam a mudar. E aí, mudando a visão, Bartimeu muda a sua atitude. No mesmo versículo 50, no finalzinho, vai dizer que ele levantou-se e foi ter com Jesus. Ele levantou-se, ele deixou a sua capa, ele levantou-se. Atitude, querido. Atitude. E foi ter com Jesus. E foi estar diante de Jesus. Olha só que maravilha. Aquele Jesus que estava apenas passando e que poderia passar direto. Bartimeu grita, clama, pede socorro. E agora ele tem a oportunidade de falar com o próprio Jesus, face a face. Jesus deixa os discípulos, deixa a multidão e fala assim: Bartimeu, sou eu e você. Eu parei para te atender. E eu queria te dizer, queridos, que a palavra de Deus nos diz que Deus se inclina para nos ouvir, para ouvir o nosso pedido. Não precisa nem gritar mais, Bartimeu. Ele muda a visão. E ao mudar a visão, ele muda de atitude em terceiro lugar. Em quarto lugar, ele muda de atitude. E ao mudar de atitude, ele muda de propósito. O propósito muda. Vai dizer que no versículo 51, o que queres que eu te faça? Disse Jesus. E ele responde: Mestre, que eu veja, que eu tenha uma nova vida, que eu veja um propósito diferente na minha vida e que eu viva esse propósito. Eu não quero mais carregar em minha bagagem mágoa, tristeza, rancor, ódio, angústia. Não. Eu quero viver esse propósito novo que eu sei que o Senhor tem para mim. Ele muda de atitude. E aquele propósito que o diabo tinha para a vida dele é mudado, é tirado. E aí Bartimeu começa a viver um novo propósito. Em quinto lugar, queridos, já estamos finalizando. Versículo 52 vai dizer que e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Em quinto lugar, ele muda o propósito. E o propósito muda sua posição. Ao mudar o propósito, ao enxergar o propósito certo para a vida dele, o propósito de Jesus para a vida dele, ter vida e vida em abundância, ele muda a sua posição, é mudada. Ele recomeça. E aí ele segue. E quando ele muda o propósito muda a sua posição. No início nós dissemos que Bartimeu estava mendigando, cego, filho de um pai morto e vivia à beira do caminho. Ele vivia à margem. Ele vivia à beira da estrada. Ele vivia à margem do caminho. E agora, queridos, olha só que interessante. Aquele homem que vivia à beira do caminho, quando ele muda o propósito muda a sua posição. E aquele que estava à beira do caminho, agora a Bíblia vai dizer que ele está no caminho. E
E o caminho é Jesus, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Quem me seguir jamais terá um encontro com a morte, pois viverá para sempre, queridos. Quem me seguir jamais viverá uma vida medíocre. Quem me seguir jamais terá em si essa bagagem de pecados, de angústia, de ódio, de mágoa, de rancor. Porque o meu propósito é outro. O meu propósito é que vocês tenham vida e vida em abundância, porque eu sou o caminho. Eu sou o caminho, o único caminho. Aquele homem, quando ele muda o propósito, a sua posição, aonde ele se encontrava, muda. Agora ele já não vive mais à beira do caminho. Agora ele já faz parte da multidão que segue a Jesus. Agora ele já não é mais um de fora, um qualquer, um miserável, como ele se via. Não, ele é o Timeu. Não o Timeu, filho de um homem morto que trazia uma bagagem sobre a vida dele. Ele é o Timeu, filho de um general que morreu lutando por um propósito, que morreu lutando por um ideal. Ele é filho de um general que morreu, mas que deixou um legado. Ele é filho de um general que morreu, mas respeitou o seu país, que buscou sempre honrar o seu país, que buscou sempre honrar a sua família. A visão muda, já não é a visão de um pai morto, injustiçado, não. A visão dele em relação ao passado dele, que parecia ser um passado trágico, não. É um passado de herói, de heroísmo. Meu pai foi um herói. E agora eu tenho um que me adotou e que me chama de filho, Jesus Cristo, que além de ser meu pai, Ele é meu amigo. E que além de tudo Ele é rei, porque Ele reina sobre todas as coisas. E Ele vai me conduzir à vida eterna. Não importa mais se eu estou cego ou não. Quando ele fala: mestre, que eu quero ver. Mas ele queria ver um propósito, ele queria ver uma saída para a vida dele, uma solução, um novo propósito, viver um novo propósito. Queridos, em nome de Jesus, talvez você esteja me ouvindo nessa noite, você esteja clamando por cura física. Eu creio num Deus que pode curar a sua enfermidade, sim. Mas acima de tudo, acima dessa cura física que vai fazer você andar ou não, que vai fazer você enxergar ou não, existe uma cura da alma, da mente, do coração, uma cura completa em Jesus. E aí, quando Ele entra na vida da pessoa, o que menos importa para ela é se ela anda. Quando esse Jesus realmente entra no coração dessa pessoa, o que menos importa para ela é o que ela vai comer, ou beber, ou vestir. Quando esse Jesus entra na vida da pessoa, o que menos importa para ela é se ela vai enxergar. Quando Jesus entra na vida dessa pessoa, o que menos importa para ela é se ela vai ser liberta de um cárcere, de uma prisão, pelo um crime que cometeu. Jesus, Ele dá um novo sentido, Ele dá um novo propósito para essa pessoa, a ponto dessa pessoa continuar presa, pagando a sua dívida com justiça, mas ela se sente livre em Jesus Cristo, que nenhuma cadeia pode aprisioná-la. Nessa quarentena, queridos, quando você permite que esse Jesus entre na sua vida, que você peça a Ele: Senhor, eu quero te ver. Não importa as barreiras, não importa o luto, não importa as adversidades, não importa essa dificuldade que eu estou enfrentando, eu quero te ver. Eu quero viver por um propósito.
Eu quero viver esse propósito na minha vida. Queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo que recomeçar é difícil, mas é possível e é preciso. Recomeçar é difícil. Como é difícil? Só eu sei o quanto foi difícil recomeçar. E eu não quero contar a minha história para fazer você entender. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela falou: pastor, eu perdi meu filho há mais de 2 anos e eu choro todos os dias, eu não consigo continuar. A minha vida agora não tem mais alegria, porque a morte levou a maior alegria que eu tinha. E aí eu contei a minha história para ele. Eu falei assim como eu, muitas pessoas têm a sua história triste, têm as suas perdas, as suas dificuldades e precisaram recomeçar. E você precisa recomeçar. E aquele homem me deu um abraço com o coração cheio de paz. E ele entendeu que a morte não pode roubar a alegria. Porque Jesus na cruz, ele aniquilou o poder da morte. O poder de trazer separação, o poder de tirar a alegria. E aí todos aqueles que olham para Jesus e aceitam Jesus em seu coração, a morte já não tem mais esse poder sobre suas vidas. Porque eles entendem que a morte é apenas uma etapa aqui, é apenas separação de pessoas, mas que em Cristo essa morte se torna um caminho para a eternidade. Mas para isso, queridos, precisamos entender e viver pelo propósito de Jesus. Aquele homem recomeçou, aquele homem que começa a sua história dizendo que era filho de um pai morto, injustiçado, aquele homem que era cego, que vivia à beira do caminho mendigando, que vivia sentado, que já estava a ponto de jogar a toalha, de desistir de tudo. Ele decide recomeçar quando ele ouve Jesus. E você que ouviu Jesus nessa noite, que ouviu a palavra de Jesus nessa noite, que você também decida recomeçar. Vai ser difícil? Sim, eu tenho certeza disso. Vai ser doloroso? Sim. Vai ser trabalhoso? Sim. Mas se você muda a visão, você muda o propósito. E se você muda o propósito, a sua posição é mudada. E você passa a viver pelo propósito certo. E você vai ter o desejo de seguir com Jesus pelo caminho. Como disse a palavra de Deus, e Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, eu não quero saber para onde tu vais. Aonde fores, eu irei. Eu quero estar contigo. E aí, queridos, eu me lembro de um homem que estava na cruz, pagando pelos seus erros, prestes a morrer. E aí ele só faz um pedido. Ele abre o coração dele para Jesus e ele faz um pedido: Senhor, me aceita como eu sou. Aqui na terra eu não tenho como mais mudar a minha história, mas eu quero ir contigo para o paraíso, porque eu sei que contigo é o melhor lugar para se estar. Queridos, que você viva um novo começo na sua vida em nome de Jesus. Que você recomece. E para recomeçar, você precisa eliminar da sua vida algumas coisas. Para você recomeçar e recomeçar bem, você precisa eliminar da sua vida algumas coisas, deixar Jesus trabalhar na sua vida, para que todo o propósito do diabo sobre a sua vida seja tirado. Mágoa, tristeza, uma vida de derrotas,
uma vida de achar que é um derrotado, uma vida de mágoas, de rancor, de ódio, isso precisa ser tirado da sua bagagem. E aí você vai recomeçar em Jesus. E você vai ver que a missão não é impossível. É difícil, mas é possível. Como diz o próprio Jesus em João capítulo 11: se creres, tudo é possível ao que crê. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, traga paz ao teu coração. Que você possa estar pedindo ao Senhor ajuda para viver o propósito dele, mas que Ele te ajude a recomeçar. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando a nossa celebração de hoje. Ainda vamos cantar alguns cânticos, mas eu quero, em nome de Jesus, agradecer pela tua vida. Amém. Pela tua vida. E eu quero me direcionar agora aos pastores que estão me ouvindo nesse momento. Hoje é o dia do pastor. Hoje é o dia do pastor. Um dia em que as pessoas dão parabéns para o pastor, mas sabemos que ser pastor não é algo que é para nos orgulhar. Não. Ser pastor é entender que nós somos servos dos servos. Servos de Jesus para servir os seus servos. Ser pastor é cuidar das ovelhas do Pai, assim como Davi cuidava muito bem das ovelhas do seu pai, assim como Davi colocava suas vidas em risco pelas ovelhas do seu pai, assim somos nós. E talvez você, por alguma palavra contrária, por alguma tristeza, você esteja pensando em desistir desse ministério tão glorioso em Cristo, que é apacentar as ovelhas dele. Eu quero te pedir em nome de Jesus, não desista, não desista. A recompensa nunca virá de homens, mas a recompensa nossa está guardada na glória. É lá que Jesus vai falar para você: vinde bendito do meu Pai, entrai, possuir por herança aquilo que já estava preparado para você desde a fundação da terra. Então, pastor, amigo, que Deus te ajude nessa jornada. E que se você estiver pensando em desistir, não desista não. Recomece. Recomece, porque recomeçar é preciso. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos dê da sua paz. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos continuar louvando ao Senhor, aquele que vive e que reina para todos sempre. Sempre. Cristo mudou o nosso viver. Jesus Cristo mudou o nosso viver. E Jesus Cristo quer mudar o teu viver também. Jesus Cristo quer mudar o teu viver nessa noite. Então que você possa estar entregando o teu coração, a tua vida, o teu caminho ao Senhor. Que você possa recomeçar uma nova vida em Cristo Jesus, vivendo o propósito dele para a sua vida. Ele é amor, Ele te ama e Ele quer que você tenha uma vida em abundância nele. Diferente
falavam de ilusões, tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conhecia em canções e falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Amém. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos cantar mais um cântico e estaremos encerrando a nossa celebração hoje. Estaremos nos encontrando na próxima quinta-feira. Quinta-feira nós temos falado sobre ansiedade e depressão. E a Elaine, psicanalista Elaine, tem nos abençoado. E eu tenho trago sempre uma palavra de Deus sobre como evitar a ansiedade, a depressão, como superar essas dificuldades. O nosso tema é cuidando das emoções. Quinta-feira nós estivemos falando sobre um grande mal e que causa uma ansiedade terrível na vida da pessoa, que é a preocupação exagerada. E domingo, e na próxima quinta-feira nós estaremos falando sobre luto. Sobre luto. O luto tem trazido depressão e ansiedade para muitas pessoas, principalmente nessa quarentena, em que o número de pessoas que têm perdido a vida e têm deixado seus familiares, seus entes queridos, tem sido muito grande. Então, quinta-feira nós estaremos com a psicanalista Elaine e também com o psicanalista Dr. Noel, falando sobre o luto, os males do luto e como lidar com o luto, para que não venhamos viver uma vida depressiva e ansiosa. E nós nos encontraremos no próximo domingo aqui, às 18h30, na casa do irmão Marcos. Enquanto houver essa impossibilidade, nós estaremos aqui pregando, estaremos também na casa das famílias da Igreja Batista Memorial do VEC. A cada domingo nós temos nos encontrado, e às quinta-feiras de tarde, na casa de uma família. O pastor tem ido só com a sua esposa, tomando todos os cuidados e cultuando ao Senhor com as famílias, com cada família da Igreja Batista Memorial do VEC. Essa é uma estratégia que Deus nos deu, porque se o diabo ele queria usar o coronavírus para nos fazer parar, ele se enganou mais uma vez, porque a obra de Deus jamais para. Amém?
Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz. Eu quero agradecer a Deus por sua vida. Estamos encerrando a nossa celebração com mais um cântico. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoadíssima na presença dEle. Um abraço no teu coração. Possa tomar